Escolhas que transformam dor e luta. Política pública com dignidade e acolhimento. Se esse tema te interessa, vem com a gente hoje. Seja bem-vindo ao Escolhas com Diane Arraes. Escolhas que mudam trajetórias de vida. E hoje a gente vai conhecer um pouco de uma história que está transformando não só a vida dessa protagonista, mas a vida de muita gente em todo o país. Este episódio conta com o apoio e patrocínio do Maria Prado Beauty, onde beleza caminha junto com acolhimento. Se você não conhece, vai lá, agenda o seu horário, que você vai sentir e ter a oportunidade, não de um salão de beleza qualquer, mas de uma experiência única de você, mulher. E também contamos com o patrocínio do Prints Atos Visual, onde a sua criatividade ela ganha vida. Então não deixe de acessar, mandar ali o seu WhatsApp e encomendar o seu serviço gráfico, que com certeza qualidade e preço estão garantidos. Hoje nós recebemos aqui no Escolhas com Diane Arraes uma mulher que é puro exemplo de resiliência, coragem e muita, mas muita garra. Ela veio de longe, gente. Ela veio de Itaperuna. Ela tá numa pegada nacional, porque estamos num mês muito importante que ela vai falar. Hoje a gente conta aqui com a minha amiga, profissional, uma pessoa mais que maravilhosa. Vocês vão poder entender e compreender um pouco mais da vida de uma profissional que está com fibromialgia e luta por esses direitos e vai falar um pouquinho de como essa atuação tem sido em todo o Brasil. Camila Andrade Pires, minha grande amiga, assessora parlamentar, ex-secretária de Assistência Social da cidade de Itaperuna, ativista, uma voz incansável na defesa de direitos de quem vive com doenças crônicas e também farmacêutica. Camila, seja muito, mas muito bem-vinda ao Escolhas. Diane, você não tem noção da honra e do prazer que eu sinto hoje em estar aqui com você. Escolhas com Diane Arraes. Eu tenho certeza que são escolhas que, com certeza, não são só sobre você. São sobre as pessoas à sua volta, são sobre família, são sobre trabalho, são sobre cidades, são sobre a sociedade em geral. O Escolhas começa assim, tá, Camila? O Escolhas começa com a gente pensar um pouquinho no nosso entorno. Escolhas que a gente faz diariamente, eu até brinco aqui muito, né, nos episódios e falo, às vezes é a escolha em dormir mais 5 minutos, em continuar na cama, em falar, não, agora eu vou levantar, tomei essa decisão. Desde pequenas escolhas, há escolhas muito maiores, escolhas profissionais, escolhas que têm mudado o rumo de vidas. Então é por isso que o seu convite aqui, Camila, é especial, porque você realmente é uma mãe inspiradora. A Camila é uma profissional inspiradora. E eu quero que você conte um pouquinho de como tem sido toda essa sua luta. A gente se conheceu num momento um pouco difícil, né, Sim. Camila? Vamos falar sobre isso? Como a gente se conheceu? Sim. Porque a gente já fala pra todo mundo da amizade. Porque esse bate-papo, gente, a gente vai tratar de assuntos muito pesados, importantes e sérios, mas com um tom de leveza que a vida precisa nos proporcionar, né? E que você nos proporciona, tenta. né, Diane? A sua presença traz leveza. Muito obrigada, Camila. Vamos contar um pouquinho, né? Vamos. Como que a gente se conheceu? Você lembra exatamente? Eu lembro. Janeiro ou fevereiro de 2019. É isso. Na Secretaria Estadual de Assistência Social. Lembrando que eu fui secretária de Assistência, Trabalho e Habitação, né, no município. E vocês me receberam muito bem lá, né? A secretária colocou você para nos atender, eu, a Soninha de Aperibé, né? E não lembro mais quem estava junto, mas eu lembro de como que a minha conexão com você foi imediata, né? Aquela época você era subsecretária de Assistência Social do Estado, né? Isso mesmo. Então, isso. A secretária estava lá com a gente, mas assim, eu só conseguia prestar atenção em como você falava, em como você agia, na sua sensibilidade. E você abriu as portas da secretaria para que nós pudéssemos ter, né, as capacitações de todas as áreas lá que nós sabemos. Muitas pessoas não entendem, mas a assistência social é ampla, complexa, assim como fibromialgia. Sabe, é uma coisa que parece simples, mas que não é. E você abriu as portas ali para um novo caminho, para uma nova gestão, sabe? Para um novo jeito de gerir uma secretaria tão complexa que é a assistência social. Eu já havia 2 anos à frente da secretaria, mas não tinha tido contato
com questões assim tão humanizadas e concretas, sabe? De políticas públicas efetivas. E eu me apaixonei ali, Diane, pela garantia de direitos, sabe? Pelo SUAS. Eu sou farmacêutica, então eu conheci o SUS de formação e tal. E nunca tinha escutado falar em CRAS e nem CREAS, Jane. Eu não sabia o que era. E quando o Vinícius falou, Camila, você vai ser secretária de Ação Social na época. Então, isso foi a primeira coisa que eu mudei na secretaria, né? Ação Social, eu falei, ação. Política pública de verdade já Não começa com a nomenclatura diferente. Exatamente. Já pedi à Câmara para fazer um projeto de lei e muda o nome da secretaria. A gente não tem uma secretaria de ação. A gente vai fazer ações sociais ao longo do tempo. Mas aqui é a Secretaria de Assistência Social. Vamos executar política pública. E ali foi maravilhoso te conhecer. E menos de um ano depois, a gente só se falava pelo telefone, se encontrava em algumas CIBs, né? Isso. CIBs, para quem não sabe, é aquelas reuniões que existem entre os municípios e o governo do estado todo mês, né? Para pactuar recursos, para falar de política pública de verdade, a aplicação dos recursos. Exatamente. E como isso vai funcionar na prática. É isso que eu falo, Diane, onde eu tenho passado, falo sobre políticas públicas, sobre participação social nessa construção de políticas públicas, e é difícil para algumas pessoas entenderem que nunca trabalharam na administração pública. E assim, eu vi de perto ali que não é somente, né, a burocracia ou às vezes a má vontade, que a gente sabe que existe muita politicagem no meio, e eu odeio que misturem, eu não gosto muito de falar essa palavra, mas eu odeio mesmo que misturem política partidária com política pública. Porque são coisas completamente diferentes. A política partidária pode muito ajudar a construção das políticas públicas. Ela é necessária. Mas ela não pode, uma luta como a sua, ela não pode ter bandeira partidária, ela é de todos. De jeito nenhum. O nosso grupo, ele é apartidário. A gente não fala sobre política partidária, a gente fala sobre política pública. E eu tento mostrar para as pessoas, diferenciar o que é um ato político, né, de ser político, da política partidária, que acontece no período eleitoral. Porque a nossa vida gira em torno de política, né, Diane? Tem pessoas que falam que não gostam de política, mas se não gostar... política rege a vida de todo mundo, rege a vida, né? em todos os sentidos. Toda ação é um ato político, né? Toda ação. Inclusive a omissão também, né? Também. E, Diane, jamais consegui ser omissa diante de tantas responsabilidades. E quando, né, eu sofri um dos maiores desafios da minha vida enquanto profissional, né, enquanto secretária lá de assistência, não tenho formação no SUAS, mas eu costumo falar que entrou na minha veia e que eu sou assistente social e técnica do SUAS de coração. Gente, foi uma das melhores secretárias de assistência social que o Estado do Rio de Janeiro já teve, porque a Camila, ela conseguia conciliar atitudes políticas práticas, isso é um fato. Ela via, ela ia na ponta, ela conhecia o nome dos usuários, isso eu pude presenciar. Então, ela conseguia vivenciar a dor do outro, a necessidade da política pública, então a articulação intersetorial entre as diversas secretarias e pastas, ela era dura e firme com relação a isso, porque é preciso, né, e principalmente como mulher, né, Camila, a gente precisa ter um tom, que às vezes a pessoa fala, nossa, tá muito agressivo, e não é agressividade, é porque, infelizmente, para nossa voz ser ouvida, ainda assim nessa construção, a gente tem uma postura que precisa ser mais enfática, às vezes, para ser ouvido, que é uma pena, mas a Camila é essa pessoa. Ela é ativista, ela não é nem de longe agressiva, mas ela é uma pessoa que ela aplica a política pública de verdade. E para fazer isso, tem que brigar, né, Camilo? Não tem jeito, a gente tem que brigar de vez em quando. Diane, aí eu levei essa fama de brigona, né, de brava e tal. E eu que sempre fui café com leite entre os primos, eu sempre fui tímida e de repente fui colocada lá como, né, brava, aquela que faz acontecer. E a gente sabe como que é a política, as pessoas sempre gostam de dar uma alfinetada, né? Aí falavam, tipo assim, não é o prefeito que manda, é a primeira-dama, mas jamais, Diane. Você viu mesmo o Vinícius no hospital, infartado naquela época, que eu ainda vou contar. Tudo que acontecia, eu me dirigia a ele, eu só obedecia ordens, porque além de ministro do meu lar, ele era meu chefe no trabalho, né? Então, eu jamais pulei hierarquia, jamais entrei na frente de ninguém. Para a sociedade, Camila, entender uma mulher forte ao lado de um homem forte. Sim, exatamente. Né? Parece que algum lado tem que estar fragilizado e não. Pois é. Uma família forte, uma gestão forte, ela é composta por todos esses membros que vão se apoiando. Mas é difícil para a sociedade entender. Exatamente. Mas é isso que eu quero, com essa toda conscientização, né, sobre a fibromialgia nesse mês de Maio Roxo, que a gente vai falar, mas também falar sobre isso, porque a mulher tem o seu lugar, e qualquer pessoa tem o seu lugar, e ela pode se posicionar, mas há muitas coisas na vida que intimidam a gente, sabe, Diane? E eu fui muito intimidada na gestão, sabe? Todos os lugares que eu ia tinham uma certa intimidação. E eu tentava me colocar, porque assim, quando a gente tem propriedade do que a gente fala, e isso eu tenho
não tem como não te agradecer, porque quando a gente tem autoridade sobre o assunto, a gente não tem medo de falar. É isso. Então, eu não tinha medo de politicagem, não tinha medo de vereador, de ninguém que viesse me questionar qualquer coisa, porque eu sabia o que falava na legislação do SUAS, né? Não tinha medo da Secretaria de Controle, que às vezes vinha falar que eu estava errada por pedir alguma coisa lá. Por exemplo, o programa Criança Feliz mandou recurso para a gente alugar carro. E eu recebi no ofício lá, que vai, né, para o TCE, da Secretaria de Controle, que eu estava onerando o município, querendo alugar carro. Aí eu tive que falar com o secretário de controle, eu falei: secretário, eu preciso que você mande a sua equipe para Capacita SUAS, porque eles entendem da questão de legislação de contabilidade, mas vocês também precisam entender a legislação do SUAS, que diz que eu não posso comprar carro com esse recurso, eu só posso alugar. E se eu comprar, eu vou ser presa. E assim, gente, vocês entendem a potência dessa mulher agora, né? Quando eu tô falando. A gente tá falando de uma mulher que é profissional da área de saúde, farmacêutica, que conhecia o SUS, né? O Sistema Único de Saúde na sua plenitude. Sim. Adentra sem medo para conhecer e embarcar numa viagem que é o Sistema Único de Assistência Social, onde a gente trabalha com múltiplas vulnerabilidades, né? Desde da fragilização dos direitos básicos até o rompimento total de vínculos. Então, assim, não é uma tarefa fácil, mas ela embarcou com muita técnica nisso, sabe? Enfrentou tragédias dentro da sua própria cidade. Sim. Então, assim... E aí entra o nosso segundo encontro efetivo, né? Foi na tragédia de Itaperuna. Sim, gente, eu quero falar para vocês aqui da Diane, enquanto profissional, né, enquanto pessoa, porque eu jamais conheci em nenhum lugar, em nenhuma história, gente, alguém que fosse sair da sua cidade com o seu carro, com a sua família, deixar a sua família numa cidade vizinha com os familiares e ir ajudar uma pessoa e uma cidade a gerenciar um caos. Porque eu estava à frente da Secretaria de Assistência Social, mas eu jamais tinha noção de como gerenciar um caos, que foi uma das piores enchentes que Itaperuna já enfrentou, né? E foram uma tromba d'água que acabou com a cidade e 3 enchentes, uma atrás da outra. E a Diane chegou lá com o carro dela. Gente, eu falei: cadê seus filhos? Ficaram em Pádua. Eu falei: Diane, meu Deus. E ela foi até onde eu estava vendo que a gente costuma falar que tem uma grávida da enchente que passou, né? A gente estava naquelas ruas, né? E a gente foi resgatar a grávida da enchente lá, porque estava inundando a casa dela e ela estava perto de ganhar neném. E isso foi muito conhecido, porque passou na Globo, enfim, passou muitas vezes a questão da grávida da enchente. Isso marcou demais. E você chegou ali na casa. Não sei como, gente. Você já tinha ido a Itaperuna, Diane? Eu conhecia Pádua. Itaperuna, não. Já tinha dado uma supervisão de estágio lá uma vez. Gente, olha só, ela chegou na rua que eu tava, no bairro que eu moro, que é um bairro, assim, do outro lado do Rio, que não é na cidade, não é no centro. E ela conseguiu chegar na rua que eu tava. Simplesmente para me ajudar lá. E falou: Camila, cheguei até você não tava lá na Defesa Civil, vim até você. E, tipo assim, Diane chegou e revolucionou a Defesa Civil. Nós estávamos lá, eu estava à frente, né, desse caos, né? Sem saber muito como fazer as coisas, muitos lugares... Era uma tragédia social, né? Não era só ambiental. Sim, e era na cidade inteira, muitas pessoas desabrigadas, eu não sabia como gerir abrigos, não sabia como fazer nada. A nossa equipe técnica tinha dificuldade de chegar até a cidade, porque alguns são de fora, não passava na estrada. E a Diane depois chegou com mais 2 carros da Secretaria de Assistência Social de Itaboraí, onde ela era secretária, essa Itaboraí mesmo, né? Ela chegou com 2 carros, gente, cheio de técnicos. Os técnicos entraram na sala já trabalhando, fazendo relatório, e eu falei: meu Deus, o que é isso? Caraca, Diane, tem que fazer isso. Tem, Camila, tem que pegar todos os recibos, porque a gente tem que prestar conta disso tudo. E chegava caminhão do governo do Estado. Governo do Estado, né, chegou, a gente começou a administrar os caminhões. Isso, roupa chegando, muita coisa chegando, e eu desesperada, meu marido no hospital. E recebo uma foto, de repente, meu marido saiu do hospital e entrou na água e foi no barquinho ajudar as pessoas. Ajudar não, né? Que eu costumo dizer que quem é o gestor, ele não ajuda. Ele faz mais que sua obrigação, mas não era obrigação dele no momento, porque ele estava infartado, saindo do hospital. Ele mesmo assim colocou aquela bota branca, entrou numa canoa e foi entregar as cestas básicas e as águas que estavam chegando dos caminhões da Defesa Civil na nossa rua, que dá no Rio. E ele foi atender todas as pessoas que estavam ficando desabrigadas. A gente abriu o portão da nossa casa e a gente colocou os móveis lá dentro, os carros das pessoas que perderiam, né? Porque aquela rua toda perde ali. E a Diane chegou, e quando a Diane chegou, ela administrou o caos. Tipo assim, ela trouxe paz em meio ao caos. Sabe, ela trouxe técnica, ela trouxe agilidade, a política pública efetiva, que eu não conhecia até então. Olha a convidada chegando e querendo me fazer chorar aqui. Gente, você para. Diane, é impossível não lembrar. Eu estava no meio de vários secretários, a gente sabe que há vaidade, né, nesse meio. A questão da administração pública, a gente às vezes é muito atrapalhada, sabe, por questões
pequenas, né? Se a gente for olhar diante da grandeza, da necessidade, da demanda de uma cidade, há pessoas que têm vaidades. E eles querem aparecer ou mandar ou chegar mais perto do prefeito ou dizer que fez, sabe? E ali eu estava no meio de um furacão, de um caos na cidade e também no meio de um caos de vaidade, sabe? Onde os secretários queriam mandar mais do que o outro e ficava aquela guerra ali que não funcionava. E a Diane trouxe paz em meio ao caos, trouxe organização, trouxe efetivação dos direitos, entrou na água junto com a gente foi para os distritos, ela viu o que estava acontecendo. Abriu abrigos de escolas estaduais que não queriam abrir, a diretora da escola não queria abrir a escola pra gente, porque a escola era estadual e o caos era no município, vê se pode, era no lugar que estava totalmente debaixo d'água. E ela conversou com o secretário de Estado, na época de educação, né? Abriu a escola de madrugada e a gente fez tudo isso, a gente fez tudo. A gente fez tanto a organização, que ela deixou a equipe dela lá, né? Até treinando as pessoas que estavam lá, que não estavam acostumadas com isso, a fazer a parte técnica e foi pra rua comigo com o pé no chão para ver. Camila, né? Vamos falar a verdade. Vamos. A gente faz e foi rasgação assim, de a minha seda. segunda, não é rasgação de seda não, gratidão, Diane, porque foi o nosso segundo encontro e foi dessa forma. Para quem tá ouvindo, às vezes acha que pode ser a rasgação de seda, mas na verdade gratidão, a gente fala muito isso, né? Gratidão não prescreve e a gratidão ela é recíproca. Não prescreve. Porque que acontece, Camila? Quando a gente está fazendo aquele bem que está ao nosso alcance fazer e a gente não faz e a gente é omisso, né? A gente fica se perguntando que loucura é essa. Então, assim, a gente palavra, né? nada mais fez do que retribuir ou estar ao lado dos que caminham com a gente. Eu acho que é isso que você falou, uma obrigatoriedade como ser humano, como pessoa, como profissional. Então, de verdade, assim, e de muito coração, Camila, assim, nenhum engrandecimento, né, pessoal, vaidade com relação a isso. Eu acho que, assim, as amizades, elas foram construídas pela dor, ainda teve pela isso. luta. As pessoas não viram você como uma ameaça, viram em você uma inspiração e começaram a seguir os seus passos ali, sabe? Acabou aquele clima que tinha ali, de às vezes de... Porque a gente estava também com a Defesa Civil, Fuzileiros Navais, a Marinha estava lá. Era muita gente. Exército. Então, assim, o exército todo lá, era uma coisa de doido mesmo. Foi realmente assim, uma Era um cenário de guerra. Era um cenário de guerra. Mas o que eu quero trazer para vocês de casa, antes da gente falar, por que é importante a gente falar de todo esse contexto? Porque quando a gente vê a Camila lutando hoje, a gente tem que entender que a Camila tem uma história. Sim. A Camila não chegou agora, ela não está se aproveitando de um tema ou de uma dor para poder falar, para poder estar na mídia. A dor faz parte de toda essa construção da Camila, como pessoa, como profissional, e que chegou até aqui que tem propósito, né, Camila? Exatamente. Na dor a gente enxerga muito propósito para alcançar muitas vidas. E que o Escolhas seja um canal para alcançar vidas que ainda, sabe, não entende ainda por que está passando por isso e como ela pode se ressignificar, porque eu acho que Camila é uma fênix. Assim, eu vejo você em momentos, né, de desespero, quando aquela gestão também acaba depois de tanto se doar, né, tantas calúnias, tantas coisas pesadas que sofreu e de repente, através de uma dor, você passa a ressignificar essa dor e transformar isso para ajudar tantas e tantas vidas. Eu sou uma que quando a pessoa chega para mim e fala, tem fibromialgia, você tem que ligar para Camila, e aí eu vou passando o seu telefone para poder entender como que essa luta ela pode ser ressignificada, como ela pode crescer e como a gente pode transformar políticas públicas eficazes para essa dor. E, gente, é isso aí mesmo de casa, vocês estão vendo. A gente parece rasgação de seda, mas, assim, junta mulheres potentes, técnicas e comprometidas, dá nisso, gente. A gente transforma o mundo, né? Joane, então, assim, é só dar oportunidade pra gente que a gente vai lá e a gente, com muita garra, a gente vai superando. Gente, para além da Camila ser essa profissional aguerrida, com toda essa história de luta na política pública, a Camila é uma mãe maravilhosa. E ainda tem, assim, eu queria que você falasse um pouquinho, antes da gente falar da fibromialgia, pra gente entrar mesmo no assunto, queria que você falasse um pouquinho da Camila mãe. Diane, antes de falar da Camila mãe, eu quero agradecer esse espaço, eu quero agradecer Escolhas com Diane Arraes, que não seria tão especial se não fosse da Diane Arraes.
E vocês vão entender, como a Diane já explicou, não é rasgação de seda. Eu quero agradecer toda a equipe maravilhosa aqui do Zion Studio, que me recebeu de forma tão carinhosa, né? E agradecer também ao meu deputado Vitor Júnior, que tem me permitido rodar o Estado para falar sobre a fibromialgia. Não liga para a questão partidária, ele sabe que no partido é apartidário mesmo, fez audiência pública o ano passado, e a gente está começando a colher os frutos disso. E eu quero agradecer também ao meu marido, que tem me incentivado. Diane, o Vinícius comprou a passagem um dia antes do Fórum Nacional, ele sabia o quanto era importante para mim estar naquele lugar, sabe? O primeiro Fórum Nacional de Fibromialgia em Criciúma, em Santa Catarina. Eu achava que eu não iria até o domingo. E eu precisava chegar lá segunda, porque terça de manhã eu começava. A gente comprou a passagem 4 horas da tarde, 9 horas da noite ele me levou na rodoviária para eu ir para o Rio pegar o avião meio-dia, sabe? Então não tem como deixar de agradecer isso aqui. A gratidão não prescreve e eu sou grata demais. Eu sou aquela pessoa, até que a minha filha me zoa, que, tipo assim, eu faço favor para alguém e eu agradeço. Essa é a Camila, é verdade. Essa sou eu, gente. E de verdade, de coração, sem demagogia, uma coisa que você falou, Diane, eu vou falar das minhas filhas, mas eu vou esquecer depois, porque tem uma coisa na fibromialgia que chama fibrofog. Eu preciso falar. Você falou assim, a Camila não vai usar isso para aparecer, para ter visibilidade. Eu não preciso disso, eu nem quero visibilidade, sabe? Mas eu quero que as pessoas que sofrem com fibromialgia saiam da invisibilidade. Que a fibromialgia seja conhecida, que as pessoas conheçam, né, que existe uma patologia real, não é psicológica, não é psicossomática. É uma síndrome real que não mata, mas tira a vontade de viver de muitas pessoas que chegam no nível extremo. E eu vou falar um pouco, então, da Camila mãe. Gente, eu sou Camila, né? Como a Diane já falou, fui secretária de assistência social, fui primeira-dama, um título que nunca me agradou, porque eu associava isso com assistencialismo, e eu nem sabia a diferença de assistencialismo e assistência social, mas não me agradava o título, mas eu era e não podia deixar de ser, né? E não gostava de política também, sabe? Meu marido foi vereador, primeira vez, não participei da política, não participei ativamente, porque eu estava naquele momento mãe, né? Eu tinha a Larissa com 4 aninhos e a Alana recém-nascida nesse tempo, quando ele foi vereador. E tipo assim, ficava com medo. Por que ele está na política? Por quê? Meu marido é médico, por que tem que entrar na política? Por que tem que acontecer isso? Não sabia o que era política pública, gente. Não sabia. Eu só conhecia a política partidária mesmo naquela forma, porque na minha cidade tem uma questão de coronelismo que é frequente, né, há muitos anos. E eu vi aquilo ali, para mim, aquilo era, tipo, inacreditável que eu entraria num negócio daquele, que eu estaria dentro, né? Então, deixei o Vinícius ser vereador lá, lá em Itaperuna não precisa ser 100%, tipo assim, tem que estar 100% por conta da vereança, pode ter a sua profissão também. Sim. Então, ele era médico de dia, à noite, que eram as coisas, e participava de tudo que precisava estar. E eu não fazia ideia. E eu ali tive minha primeira filha, né, a Larissa, que hoje tem 18 anos, fui mãe por completo. A Camila farmacêutica, tipo assim, deu espaço para mãe somente. Mãe leoa, mãe que não queria tirar a filha do peito, porque sabia que aquilo ali é o principal alimento, aquilo que ia dar saúde e tal. E a gente aprende, né, Diane, quando a gente é mãe, que a gente, às vezes, sabia o que era amor, mas a gente não tinha tanta certeza, assim, do que era esse amor. E elas me refizeram também, de uma certa forma. Eu já tinha fibromialgia, mas na gravidez da Larissa, além da fibromialgia, eu tinha lúpus, né? Eu falo que eu tinha porque eu entrei em remissão e desde então nunca mais eu tive, graças a Deus. Nossa, que bacana. Aí eu fazia tratamento, eu tinha diagnóstico, fazia o tratamento para lúpus, e quando eu engravidei da Larissa, entrou em remissão. Então a Larissa foi uma cura na minha vida, né? E eu costumo dizer que além de ela me ensinar a amar de forma incondicional, ela trouxe cura. E depois de 4 anos eu tive a Alana, que hoje tem 14, e a Alana é uma pessoa extraordinária, sabe? Porque a Alana, com 10 anos, ela começou a pesquisar o que era fibromialgia e começou a me apoiar. Ela começou a seguir páginas que falavam sobre isso e ela percebia quando eu não estava bem. Sabe, mãe, hoje você está com dor? Tô percebendo. Onde, mãe, você está com dor hoje? Então, assim, a sensibilidade que é necessária a gente hoje falar muito sobre isso para sensibilizar famílias, profissionais médicos, políticos em geral. E depois de mais alguns anos, veio a Liz. A Liz hoje tem 9 anos. É minha caçulinha, minha raspinha do tacho. E uma coisa, Diane, que eu falo que... Gente, é a espoleta mais linda. É a menina... tipo, pensem numa oncinha, numa onça. A menina é brava. A menina é linda. Mas, ao mesmo tempo, tem uma sensibilidade que é inexplicável. Eu não consigo explicar essa personalidade dela, né? É um presente de Deus na minha vida. Eu nunca imaginei ter 3. E tive 3, que foram... As 3 foram planejadas por Deus. E eu sou muito grata a Deus por isso, porque elas são bênçãos na minha vida. E a Liz me acompanha também em algumas ações. E, Diane, falar sobre a maternidade aqui, eu vou falar sobre uma coisa que eu me arrependo muito,
né, falando sobre política, profissional e mãe. Se tem uma coisa que eu me arrependo somente, enquanto eu fui secretária de assistência social em Itaperuna, foi me dedicar mais para a população da cidade do que para minha filha, que estava na primeira infância. Eu colocando o programa Criança Feliz para funcionar em Itaperuna e esquecendo que a minha filha estava na primeira infância, que precisava mais de mim do que qualquer outra pessoa, sabe? É porque o desafio da maternidade e da conciliação com a nossa vida profissional é porque faltam políticas públicas eficazes para a mulher que está no mercado de trabalho. Exatamente. Né? Porque embora a gente tenha uma divisão clara, inclusive de tarefas em casa, mesmo assim, a mulher ainda é dona da maior parte dessa organização, da estrutura familiar, dos afazeres e do que está faltando do arroz, o que está faltando do feijão. É a gente que sabe a merenda que a criança vai levar no dia seguinte. Isso mentalmente é desgastante. Muito. Quando a gente concilia com um trabalho, que é um trabalho muito nobre, de servir a população, de se doar ali, e é isso, a gente não consegue se doar apenas cumprindo o horário de 9 às 5. Isso é impossível para quem faz política pública de verdade. É exatamente isso que eu me arrependo, Diane. Não no sentido de ter me arrependido do que eu fiz para a cidade de Itaperuna. Mas de como foi acolher... Mas de como eu não soube dividir isso, sabe? De como eu não soube dividir o tempo. Porque o Vinícius, ele chegava em casa, às vezes, 5, 6 horas da tarde, e me ligava: Camila, as crianças estão aqui. Onde você tá? Falei: Vinícius, estou resolvendo o que você pediu. Estou resolvendo minha casa, minha vida. Estou resolvendo... Mas, Camila, deixa eu te dizer uma coisa. Ao longo da minha vida profissional, né? Eu, então, que passo muito tempo longe de casa, porque trabalho muito longe de casa, né? Então, vou, volto. Eu tenho... Mãe tem culpa. Isso que eu ia falar agora. Nasceu uma mãe, nasceu uma culpa. A gente tá conectada. E a gente precisa aprender a se perdoar mesmo ao longo desse processo. E alguns meses atrás, eu tive uma experiência no carro, onde uma pessoa estava perguntando para outra: o que você tem orgulho da sua mãe? E eu falei assim: gente, vou fazer essa pergunta pro Bento, pequenininho no carro. E fiz a pergunta morrendo de medo da resposta, tá? Tô tentando falar sem me emocionar, porque assim... a gente já tá com aquela culpa, sabe? Assim, meu Deus, eu sei que eu tenho que dedicar tempo de qualidade, mas esse tempo de qualidade tem sido suficiente. E aí eu falei assim: meu filho, se falasse assim, você tem orgulho da sua mãe? O que você responderia? Aí ele: tenho. Aí eu falei: mas de que você tem orgulho da mamãe? Aí ele falou assim: porque a mamãe trabalha muito. Aí você entendeu a pergunta? Você tem orgulho porque a mamãe trabalha muito? Sim, porque a mamãe porque você, mãe, faz muitas coisas importantes para as pessoas. Você agora está trabalhando com habitação e você vê as casas das pessoas. Então, assim, aquele momento de ausência, que talvez eu acreditasse a uma não construção de vínculos com ele, está totalmente conectada e vinculada a uma criança que consegue entender política pública desde novo. Pois é, e a gente subestima esse poder de entendimento das crianças. É isso. Né? E a Alana falava comigo com 6 aninhos, né? Quando ela falou, então, eu tinha esse retorno dela, sabe, Diane? Algumas pessoas perguntavam: o que você acha da sua mãe? Eu acho a minha mãe muito guerreira, minha mãe ajuda as pessoas. A minha mãe ajuda as pessoas a não ficarem sem comida, sem casa. E minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, e meu pai ajuda a cidade toda. Você sabia que o meu pai ajuda a cidade toda, sabe? Aquele orgulho, porque o Vinícius sempre foi muito humano. Humano, sabe? Também. Mesmo no consultório, se a pessoa não conseguisse, né, pagar uma consulta, o Vinícius é incapaz de deixar a pessoa sair do consultório com uma questão sem resolver. Então, assim, elas cresceram, elas viram as mesmas pessoas antes da política, dentro da política, com ferramentas maiores, né, de ajudar toda a população, e elas participavam de muitas coisas com a gente. Só que a Liz não. A Liz, ela fez 1 aninho no meio da campanha de prefeito em 2016. Então, assim, quando eu assumi e eu comecei a ir para o Estado, para o governo federal, a conhecer os SUAS, em outubro. Então, a Liz estava com 1 ano e 1 mês. E comecei a deixar. E, tipo assim, então eu sinto muita falta e eu vejo a diferença, Diane, da Liz, da Alana e da Larissa, porque a Larissa e a Alana, eu estive o tempo todo com elas. A Liz não, eu estava ali, sabe? Mas a Liz não tinha esse entendimento ainda, até uns 4 aninhos, 5. Ela não tinha como entender tudo que estava acontecendo. Mas sabe? Com certeza, a tua história tá gravada, a tua história tá marcada, a tua história tá aqui no Escolhas. Por isso que a gente fala de histórias que inspiram, para que a Liz faça escolhas. Sim. E que, se Deus permitir, que ela faça escolhas muito compatíveis e concernentes, né, consoantes ao que você acredita, Camila, como mãe, como esposa, como profissional, como cristã. Então,
Então, assim, a Alice tem muito motivo para se orgulhar e tem muito tempo ainda. A gente precisa aprender a se perdoar ao longo desse processo, porque é um processo difícil. Eu tô aprendendo até com elas, sabe, Diane? Aprendendo com elas, porque elas têm me mostrado que elas entenderam. Mesmo ali sendo muito pequenininha, eu sei a falta que eu fiz, mas ela não sabe, ela não sente hoje, né, a ponto de me cobrar isso. Sabe, mãe, eu senti sua falta naquela época, você não estava aqui. Não. Ela fala, mãe, eu quero estar com você hoje, onde você estiver. Eu quero ir junto. E hoje está te acompanhando nessa luta, que é onde a gente vai falar um pouquinho agora, né? Sim. Queria falar um pouquinho, assim, sobre essa vivência dessa dor invisível. Eu consegui falar sobre a maternidade? Conseguiu com muito mais cheio. Com certeza, todo mundo de casa tem se identificado. E por que eu quis trazer essa Camila mãe? Porque nós não somos uma só, né? Nós não somos uma ativista. A Camila não é uma ativista da fibromialgia. A Camila é uma mãe ativista, paciente, que tem uma história de luta por trás. Sim. Porque isso é que vai inspirar as pessoas de casa, que às vezes vão assistir esse episódio, porque vão ver lá no hashtag fibromialgia. E vão entrar e vão se sentir acolhidas pela sua história. Vão entender que elas podem mudar o rumo da história delas também. Elas podem ressignificar esse momento. Com certeza você passou por histórias que te possibilitaram ressignificar. E esse canal é para isso. É para que a gente permita que essas histórias cheguem nessas mulheres, cheguem nessas pessoas que estão desacreditadas, né? É um mês de conscientização. Então é um mês para que essas histórias gerem conscientização de como é possível se transformar. Mas como é preciso lutar, né, Camila, ainda? Sim, tudo que você vem falando é impossível não me emocionar, porque realmente a história é complexa, a história é longa. Eu tenho fibromialgia há 26 anos. Então, a maior parte da minha vida eu sofri com dor. Dores crônicas que muitas pessoas não acreditavam em mim. E eu sofri muito por você estar num profissional médico. Quando a gente tem alguma dor, a gente vai pesquisar, né? A primeira coisa que eu fiz, que minha mãe procurou, porque eu tenho uma escoliose, então eu tenho uma alteração aqui mecânica, sabe, o osso. A escoliose, ela entorta sua coluna e seu tórax dá uma viradinha. A gente que é leigo, né, eu tinha 14 anos, minha mãe não era da área da saúde, minha mãe é bióloga, minha mãe falou, será que é algum problema de coração? Vamos no cardiologista. Procurei um cardiologista e, tipo assim, meu marido costuma falar, quem procura acha, mas nesse tempo a gente não tinha noção de muita coisa. E por isso que a gente quer mudar também. No final, me lembro de falar sobre a atenção primária. A gente está querendo mudar essa história de muitos exames, de muitas coisas, que é o que aconteceu comigo. Com 14 anos eu fiz, né, esqueci o nome do exame. Não é eletro, é ecocardiograma. Descobri um prolapso mitral, porque eu tinha muita taquicardia e essa questão aqui a gente achava que era do coração. Descobri o prolapso mitral, o cardiologista falou, Camila, é mais ou menos normal em 80% da população feminina. Esse prolapso mitral só tem que acompanhar, porque não pode ter regurgitação, não pode ter retorno do sangue. Sempre acompanhei. E me encaminhou para o ortopedista. No ortopedista, ele começou, né, a falar sobre essas questões. Falou, Camila, vamos pedir os exames, que realmente você tem umas dores aqui significativas, vamos pedir ressonância, tomografia. Pediu. E nisso, Diane, foram descobertas algumas hérnias de disco, alguma atividade inflamatória de bursite de quadril. E o lúpus, né, foi descoberto nessa época, me passou por que na época não tinha reumatologista, só depois que eu consegui. Você tentando fechar um quadro, mas se aparecia um leque. Né? Exatamente. Aí eu fui para um nefrologista, que é clínico geral também, e ele que fez o diagnóstico. Porque os pacientes com lúpus geralmente têm complicações renais, sabe? Então eu fui no nefrologista porque ele era clínico geral, não por ter essa informação. Mas ele, por ter a experiência dele com os pacientes, ele falou, Camila, você precisa fazer tais exames, porque eu estou desconfiado de alguma doença autoimune, tal. Suas dores não são só das hérnias de disco, não são só dessas questões mecânicas que o ortopedista achou. Você tem algo além disso. Eu falei, porque eu sinto muita dor. E pequena, a gente costumava os idosos falar assim, quando muda o tempo, eu sinto dor. E eu era essa pessoa, com 14, 15 anos, o tempo mudava, eu já começava a sentir dor, gente. E era muito difícil, todas as articulações doíam. E ele me passou para um reumatologista que me ensinou muito na vida também, Diane. O Dr. Roberto Evaristo era uma pessoa com deficiência, um reumatologista super humano, ele atendia a gente na cadeira de rodas, sabe? E me deu muita força para continuar, para não parar, que ele falava assim, aí isso já passou uns 3, 4 anos, eu já estava na faculdade com 18 anos. E nesse tempo, até entrar na faculdade, eu fui tratada com anti-inflamatórios e tal, coisas que trazem problemas para outros órgãos, sabe? Que pode te dar uma insuficiência renal crônica, enfim. Por isso eu peço muito cuidado para as pessoas com automedicação, principalmente. Só que tinha um remédio diferente naquele meio. E como eu comecei a fazer farmácia, curiosa que eu sou, não satisfeita com a forma que muitos médicos me atendiam,
por não me falarem. Eu vi que tinha alguma coisa né? Foi pesquisar. Fui pesquisar. E naquela época a gente não tinha Google, né? A gente não tinha as redes sociais. Camila, para com isso. Aí você fica entregando na cidade, no podcast. Não tem necessidade, não adianta ficar mandando pergunta aí. Depois, vocês entregaram a idade que a gente não vai falar. Eu já falei o tempo que começou e o tempo que eu tenho fibromialgia. Mas assim, eu quero até isso, Diane, pra descontrair mesmo, eu sei, mas tem pessoas que eu sofri muito isso. Tipo, você é tão novinha, você não tem isso. Não, você não tem nada na pele. Como que você tem lúpus? Eu falei, eu não sei também te explicar, mas os exames estão aí, o tratamento eu tô fazendo. As pessoas questionam, né? Questionam. Teve aquela polêmica com hidroxicloroquina na época da pandemia, e eu tomei hidroxicloroquina dos 18 aos 20 anos, por causa do lúpus. Entendeu? Eu tratava lúpus. E eu tenho uma sequela no pulmão por causa do lúpus. Eu acho que ficou ali até para ninguém duvidar, sabe? Porque Deus não faz nada por acaso. E eu creio que Deus não tem... Eu tenho certeza que Deus não tem prazer na dor de ninguém, mas Deus tem propósito. Sem dúvida. E por isso que as minhas escolhas sempre foram para entender as coisas, ter conhecimento, porque eu acho que conhecimento ninguém tira de você. Né? Quando eu falo sobre empoderamento, se eu for falar aqui, eu não falo sobre lutas específicas de feminismo, nada disso. Eu falo sobre conhecimento, aquilo que ninguém vai tirar de você. Conhecimento é poder, gente. Conhecimento é poder. Então, tudo que você puder ter de conhecimento sobre a sua patologia, sobre o que você vive, procure estudar. Hoje em dia, a minha luta também é por educação em saúde, sabe? Educação continuada em saúde, tanto de pacientes quanto profissionais. Que o SUS prevê isso na teoria, né? Na teoria, Diane. Na prática... Se a gente ficar quieto, não vai acontecer. Eu falei a primeira vez sobre isso no Fórum Nacional, não tinha nada programado, mas isso me veio na cabeça. Aquela viúva da Bíblia que perturbou o juiz e não parou de perturbá-lo, né, de incomodá-lo até ele atender a petição dela. Assim seremos nós, as pessoas invisíveis da sociedade, que eles não enxergam a gente como pessoas, né, dotadas de direitos, que está lá na Constituição e a gente precisa aprovar isso. A Constituição é de 88, um direito, né, adquirido lá. A gente precisa lutar para garanti-los hoje, em 2025 ainda. E muitas pessoas não sabem que têm esses direitos, desde 88, Diane. E qual foi a pergunta inicial, Fibrofog? Você foi... É isso aí, gente. Isso aqui é vida real, É vida real, isso aqui gente. É vida real. Não tem nada fake aqui, não. Como que é não história, tem nada ensaiado. Né? Você contou um pouco a sua história e fez esse leque da doença. Mas até chegar na fibromialgia, o diagnóstico da fibromialgia. Então, vou falar um pouquinho mais antes porque foi muito longo, foi muito extenso. Então, eu engravidei da Larissa com 22 anos, parei o tratamento de lúpus, porque não pode. E não senti mais nada. Fiquei bem durante algum tempo, durante uns 4, 5 anos. Engravidei da Alana, voltei a sentir dores, mas dores mais específicas, que talvez seriam ali da hérnia, mas hoje em dia a gente sabe, naquela época eu não sabia, que a fibromialgia, ela amplifica todas as outras dores, sabe? Se você sente uma dor aqui, você bateu aqui, a fibromialgia vai amplificar em muitas vezes, milhares de vezes essa dor. Então, assim, eu não sabia porque em mim tudo era mais intenso, né? E eu ficava muito tímida, com muita vergonha, Diane, porque aos 19 anos eu fiquei uma semana sem andar. E eu fiquei internada no hospital e o neurologista veio me avaliar. O neurologista me examinou e quando ele examinou a questão da bursite aqui de quadril, que é um jeito que tem, alguma manobra que eles fazem para poder ver se tem, eu gritei, né, tipo assim, dor, de susto, nem foi o grito de dor, mas o grito de susto com a dor. Ele falou, essa menina tá doida, ela tem 19 anos, ela não tem isso. Essa menina não tem essa dor que ela tá sentindo, desse jeito que ela reclamou, não. Essa menina pode receber alta. Por um profissional de saúde, assim, aquilo foi aterrorizante. Um dos piores e não os primeiros preconceitos, porque eu já percebi em outros profissionais um descrédito, sabe? Eles não acreditavam no que eu falava. Eles não acreditavam que eu estava sentindo dor, que eu estava sentindo aquela dor toda, o cansaço, a fadiga é um dos piores sintomas da fibromialgia. Uma fadiga crônica, um cansaço que a gente não consegue descansar. E vamos falar de escolhas, vou rapidinho, deixa eu tocar num ponto que ontem eu tive que fazer uma pequena escolha que foi surreal. Eu achei que não fosse funcionar e funcionou. Eu cheguei do Rio, ontem foi terça, segunda noite, quase meia-noite. E acordei muito cansada. Eu tinha que ir na Unimed tomar um Noripurum e tinha que passar por consulta porque eu estava paralisada. Eu precisava fazer uma analgesia. Só que eu não tinha força nem para dirigir, Diane, ontem. Eu estava paralisada total. Meu pescoço estava paralisado, meu ombro estava doendo muito. E eu pensei assim, por que eu não tento dormir um pouquinho para ver se eu consigo descansar?
porque descansar é uma coisa muito difícil para quem tem fibromialgia. E as dores impedem o sono também. Não, o sono não reparador é uma também das coisas da fibromialgia. Então, assim, eu falei, vou tentar. Eu tomei um relaxante muscular que eu tomo 3 vezes ao dia, que já é mesmo... 3 relaxantes musculares mas por dia? Não é tipo muscular que derruba a gente, não. Eu não posso falar nome de medicamentos que a gente até dá ideia para as pessoas, sabe? E eu sou contra a automedicação. Minha TCC na faculdade foi sobre automedicação. Então, é uma responsabilidade muito grande. E quando eu falo que eu estou nessa luta aí como paciente, eu preciso lembrar que eu sou farmacêutica também, porque senão eu posso ferir alguma coisa, né, da profissão. Certíssima. Tomei um relaxante muscular e tomei um outro remédio que me ajudaria, até natural, que me ajudaria a relaxar um pouquinho. Deitei no quarto da minha filha, porque no meu quarto eu tô sentindo, eu falei com meu marido, a gente vai ter que trocar de cama com a nossa filha, que a gente já trocou uma vez. Ele, não, agora que eu acostumei com essa, vai trocar. Meu pescoço não tá aguentando. Diane, eu tive que fazer uma escolha. Ou eu ia pra Unimed tomar o remédio, né, na veia, fazer uma analgesia, porque eles têm lá um coquetel para amenizar a dor. Só que eu tinha um podcast à noite, se eu tomasse a dor, eu sei que eu ficaria meio lesada. Então são escolhas assim difíceis e eu não acreditava que eu ia conseguir dormir. E eu consegui descansar, Diana, eu consegui dormir umas 3 horas. Isso foi uma escolha pequena, sabe, na vida. Mas que fez toda a diferença. Eu consegui participar do podcast bem, sem estar travada. Não, né, tomei a medicação que precisaria, venosa. E são, assim, escolhas na nossa vida que a gente precisa tomar. Às vezes parecem pequenas, insignificantes, mas eu digo pra você, não subestime nada na sua vida, nenhuma escolha, por menor que seja. Faça a sua escolha, não fica na omissão. Tá? E voltando, né? Assim, pequenas escolhas, mas é importante a gente falar para o pessoal de casa, principalmente quem tem fibromialgia, né? E tá ouvindo essa história e pegando ali coisas para poder se inspirar, para poder ter força, para poder reagir, né? Às vezes fazer o acompanhamento adequado, né? Enfrentar isso. Quando tem acesso, porque a gente tem que ter acesso à informação, acesso ao atendimento médico. É muito acesso que a gente precisa trilhar e com dor, né? Exatamente. Então, assim, essa dor invisível, até chegar a uma luta, não é simples, Camila. Não é nada simples, Diane. O que me impulsionou, principalmente, eu não vou ser hipócrita de dizer que inicialmente foram todas as pessoas que sofrem com dor, porque a gente, né, não quer para os nossos filhos aquilo que a gente passou de ruim. Então, em primeiro lugar, eu vi minha filha ter sensibilidade ao pentear o cabelo, isso me preocupou. Sabe, Diane, me preocupa ainda. A fibromialgia tem questões genéticas. A minha mãe eu ia te perguntar isso. A fibromialgia tem questão genética? Tem questões genéticas, sim. Se você tem alguém na família, é mais fácil que é tipo assim, você pode desenvolver a fibromialgia, sim, mas não é a causa, né? A gente não sabe a causa ainda. Mas por isso que é uma síndrome. Se é uma síndrome, não tem cura. Se não tem cura, tem que ter um tratamento e a gente tem que ter pelo menos dignidade, né, Diane? E é isso que eu busco. Porque mesmo sendo privilegiada, são poucas pessoas que têm convênio, né, plano de saúde, que hoje em dia a gente está tendo problema também com eles. Mesmo sendo privilegiada por ter um convênio, muitas pessoas não têm. E eu comecei a olhar para as minhas filhas, comecei a olhar para as pessoas, né, do grupo, que depois eu vou explicar como que começou o grupo, e as pessoas que não têm acesso a um primeiro atendimento para ter um diagnóstico. Como que ela vai ter acesso ao tratamento? Sabe, Diane? Então, a informação, nesse caso todo, nessa luta toda, é a coisa mais importante. Sabe? Porque se a pessoa tem informação que ela tem um direito, se você tem essa informação, ninguém vai te negar. Se você sabe que aquele direito é seu, você vai insistir. E você vai ter autoridade para falar com um atendente, com um médico, que seja quem for. Porque eu não tinha esse conhecimento, Diane, no início. E eu abaixei muito a cabeça para médicos que me humilharam. Sabe? Camila, hoje existe centros de atendimentos especializados para fibromialgia? Existe, mas não ainda regulamentado a nível de governo federal. Existe alguns, assim, no Brasil todo, em universidades. Um exemplo que eu trago para você é a Unesc, a Universidade do Extremo Sul Catarinense. E também vou citar aqui a Unig, porque eu conversei com um atendedor da Unig e ele super se interessou por abrir um ambulatório de dor crônica também lá. Sim, muito bacana. O reitor conversou com a coordenadora de lá das clínicas integradas e ela vai vir a Itaperuna ou a Nova Iguaçu para poder implementar esse ambulatório da dor. Se não for pelo governo, que seja pela sociedade civil, que seja pelas ONGs, que seja,
enfim, que seja por alguém. Porque o governo está deixando muito a desejar em relação a isso, o governo federal, Diane. Porque foi sancionada uma lei em 2023, eu já falei sobre isso aqui? Não. Eu falei ontem, aí ficou isso na muito cabeça, podcast. Olha. Gente, ela tá rodando o Brasil inteiro nesse mês de conscientização. Então, assim, é isso mesmo. Vambora. Falou ontem, mas fala hoje de novo. É medo de ter falado, tô falando a mesma coisa aqui. Existe uma lei 14.705, sancionada em outubro de 2023, que ela já traz essa oportunidade para os municípios criarem suas equipes multidisciplinares, sabe, para atender essas pessoas. Só que isso não é comentado na CIT, não é comentado na CIB, isso não foi regulamentado especificamente a lei. Eles colocaram as diretrizes de dor crônica, sabe? Tem um protocolo lá para dor crônica. Eles colocaram como se essas diretrizes de dor crônica fosse a regulamentação dessa lei. Mas não é. Precisa regulamentar. Precisa regulamentar através do conselho, Diane, é isso? O conselho, ele briga, mas na verdade você precisa de decretos. Aí, em cada nível, em cada esfera de governo, você vai ter o papel do executivo ali fazendo essa regulamentação. O executivo tem papel fundamental na regulamentação, é o executivo. Eu achava que era através do Conselho de Direitos, então não é. Não, é através do próprio executivo. É claro que quando você tem um conselho atuante, o conselho ele vai brigar para a efetivação daquela implementação daquela política, daquele decreto, daquela regulamentação. Mas geralmente essa briga é quando não está acontecendo a regulamentação de fato. Sim, não está acontecendo. Pelo Poder Executivo. E as pessoas, por não saberem dos seus direitos, têm medo de chegar na Secretaria de Saúde e propor e perguntar. Eu quero aqui citar 2 municípios, Diane, se você me permite, porque foram referências para mim. Existem outros, mas não me lembro agora. Mas eu estive semana passada em Italva e em São Francisco de Itabapoana. Gente, municípios do nosso interior do estado. Nosso interior do estado, municípios pequenos. São Francisco de Itabapoana deve ter 40 mil habitantes e tal, eu não me lembro. E Itaperuna, que sempre foi uma referência em saúde. Não só Noroeste Fluminense a nível nacional, hoje está ficando para trás, porque está deixando a desejar nessa questão de políticas públicas que a gente sabe que a Secretaria Municipal de Saúde pode fazer. No entanto, que a gente pode tirar Italva como exemplo, São Francisco de Itabapoana como exemplo, porque eles têm centro de atendimento para pessoa com fibromialgia. Gente, que bacana. Então, a gente tem no interior do estado do Rio, né, em cidades pequenas, exemplos a serem replicados. Então, assim, já vai aí meu parabéns aos gestores. A gente recebe muitos gestores aqui e quando tem prática que funciona, então, assim, em breve, pode ser que a gente faça convite para eles estarem aqui com a gente. Sim, eu quero parabenizar a gente estar divulgando. Aqui, falar o nome do secretário de Saúde de Italva, Lelei, e o vereador Cláudio Omar, nós tivemos uma roda de conversa em Italva, lá na Imater, no centro de treinamento da Imater, uma roda de conversa com muitos pacientes, foi muito participativa. E o secretário de Saúde e o vereador ficaram o tempo inteiro, Diane. Eles ouviram tudo. Que secretário de saúde que fica o tempo todo ouvindo ali reclamações. Ele vai pro papel, né? Pois é, quer ir pro papel, quer ir pra questão administrativa. Não, ele ficou ali. E ali eu falei para eles, a Fernanda estava junto comigo, a Fernanda é minha fisioterapeuta, está fazendo mestrado em atenção primária à saúde na UFRJ. E o produto tecnológico dela é a hanseníase, porque ela é servidora municipal, ela está na hanseníase agora. Só que ela abraçou a nossa causa há uns 6 anos e também ela também fala sobre a dor crônica no mestrado. E trouxe isso pra gente, porque, Diane, eu tenho visto a maioria das pessoas que reclamam são das cidades maiores, onde para você ter acesso a um reumatologista, a um neurologista e psiquiatra, você precisa entrar na central de regulação. Entra para a central de regulação e espera mais ou menos uns... 1 ano, 2... Eu ia falar 4, 5 meses. Não, e aí você está me trazendo uma realidade que é mais cruel. Porque eu acho que, por ter esse estigma, que a doença é uma preguiça, que a pessoa que tem fibromialgia é hipocondríaca, tem mania de doença, está querendo aparecer, né, por não ter exame que comprove, não existe, Diane. Se você que está em casa passou por algum médico que te pediu um exame, provavelmente eles costumam falar que a termografia mostra. Gente, a fibromialgia não é uma doença inflamatória. Então, termografia nem exame nenhum vai mostrar a sua fibromialgia. Então, por isso que eu trago aqui a atenção primária à saúde. Tá? Porque o melhor médico para acompanhar uma pessoa com fibromialgia é o médico da UBS, da clínica da família, que vai conhecer o seu território. Ele vai conhecer o todo também, né? Sim, ele conhece aquele território, conhece os pacientes que estão ali nas UBS todos os dias, todos os meses, ou semanas. As equipes das unidades de saúde conhecem o paciente. Então, assim, nada melhor que um médico da família para fazer esse acompanhamento e esse diagnóstico. Só que existe uma crença limitante colocada aí por não sei quem, não sei quem é responsável por isso. Só sei que existe, de que para fazer o diagnóstico de fibromialgia precisa ser um reumatologista. Não precisa ser. Diane, aqui, quando eu falo também em lugares assim, nesses espaços, eu peço até desculpa a você por ser responsável, ter o seu nome ali no podcast, porque eu também faço críticas.
E eu dou sugestões. E quando a crítica, eu não quero criticar pessoas, eu não quero criticar... É para propor, é criticar o sistema, criticar né? o sistema, porque assim, eu acho que o Conselho Regional das profissões da área de saúde devem incentivar os seus profissionais a se capacitarem, se sensibilizarem com a causa, porque o paciente com fibromialgia precisa ser atendido praticamente por todas as áreas da saúde, não só da saúde. Deixa eu tirar uma dúvida com você. A fibromialgia, ela tem gênero? Ou ela atinge a todos? Ela atinge a todos. Ela é mais comum em pessoas do sexo feminino de 30 a 60 anos, mas ela acontece em mulheres, em homens, em idosos. E comigo foi desde criança, né? Só descobri há 10 anos, mais ou menos, como eu estava te falando. Na faculdade eu comecei a pesquisar e vi que aquele remédio que era usado para mim era um remédio usado em dor crônica, né? Um remédio da classe dos antidepressivos. E hoje em dia, muitos pacientes com fibromialgia, eu quero falar isso para você também, que tem fibromialgia. Não se limite a essa questão e não escute, não dê ouvido para quem criticar o seguinte: nossa, você foi no médico para dor, ele te passou antidepressivo? Olha só, a fibromialgia é uma doença do sistema nervoso central, onde mexe na questão dos neurotransmissores, serotonina, dopamina, que são responsáveis pelo nosso bem-estar. E também há uma falha de comunicação do sistema nervoso central, tipo assim, quando, como eu falei, bate aqui, para você foi uma batidinha, foi um toque. Para mim, é como se tivesse sido uma pancada. Então, é como se tivesse um fio desencapado, sabe? E o nosso sistema é cheio de ligações assim mesmo. Ligações elétricas, neurais, eu não sei exatamente como falar, a questão da neurologia. Mas é uma doença do sistema nervoso central. Por que que a reumatologia foi... né, a gente ficou dentro da reumatologia? Porque a fibromialgia imita muitas doenças reumáticas. E tem alguns diagnósticos diferenciais, que a espondilite é um deles. E, infelizmente, eu fui premiada por ter os dois. Porque, às vezes, você está tratando a fibromialgia e espondilite. Às vezes, você está tratando a espondilite e a fibromialgia. E não só essa. Também tem síndrome de... Os limites são tênues, né? Ali para poder descobrir. Tem a síndrome da fadiga crônica, que são muito parecidos os sintomas. Tem a síndrome da dor complexa regional. Tem a encefalomielite... não sei direito o nome... que também faz parte desse grupo de doenças crônicas invisíveis. E tem a síndrome de Ehlers-Danlos, que traz dores também, mas traz mais algumas questões. E para a gente chegar nesse diagnóstico, a gente sofre demais. Então, por que eu estou falando da atenção primária em saúde? Para que haja diagnóstico precoce. Para que você confie no médico do seu território. Porque esse médico do seu território, ele vai te conhecer. Para você ter um diagnóstico de fibromialgia, você precisa ter mais ou menos uns 3 meses de tratamento com o seu médico para que ele possa fechar o diagnóstico. Antigamente, diziam que a fibromialgia era um diagnóstico de exclusão. Você precisava fazer vários exames. Aí, o que acontecia? Mais dificuldade no sistema. Ia sobrecarregando, porque os exames não são baratos, principalmente os exames de imagem. Não são baratos. E eu fiz todos esses exames. Eu passei por várias radiações à toa, talvez, porque, né, dor, ressonância. Então, assim, dos sintomas até o diagnóstico, essa é a primeira, sem dúvida nenhuma, essa é a primeira luta travada. É a primeira luta travada. Para quem sofre com fibromialgia. Do sintoma até o primeiro atendimento. Impressionada em você falar, quando eu perguntei se tem gênero, porque eu, particularmente, conheço muitas pessoas com fibromialgia e são mulheres. Sim. Exatamente. A cada 10 pessoas 9 são mulheres. Nossa, cada 10, 9 Sim. são mulheres, né? E aí a gente fala, né, como a mulher é sobrecarregada, Sim. inclusive quando a gente vai falar, inclusive, dessas doenças. E é por isso, Camila, que, assim, eu vou fazer uma parte aqui, mas, sabe, uma parte muito importante. É por isso que o Escolhas não considera aqui nenhum patrocinador que não tenha histórias reais. Nenhum patrocinador que não vai ter vinculação com as escolhas inspiradoras que a gente tem aqui. Exato. E a Shaira, que é, né, diretora e que coordena, né, o Maria Prado Beauty, a gente fala, né, não é um lugar só de beleza, é um lugar de beleza e autocuidado. É um lugar que você chega lá e você sente, sabe, esse cuidado especial das mulheres. Então, assim, aí fica uma parte que, assim, eu não tem como deixar de fazer, porque são mulheres muito inspiradoras que passam por aqui, e falar sobre isso, sobre a importância do autocuidado na mulher. E na fibromialgia isso é muito importante, né, Camila? É muito importante, Diane. Qual é o nome dela mesmo? Shaira. Shaira, eu quero te parabenizar, porque são poucos os lugares, né, que cuidam das mulheres. A gente sabe que pensa só em beleza, mas de vocês terem essa sensibilidade, essa humanização, eu tenho certeza que vocês, se vocês souberem que a sua cliente tem fibromialgia, você vai ter mais cuidado com ela, até no lavar da cabeça, até em colocar a cabeça lá, a questão da manicure também, uma coisa que eu não sabia, descobri há pouco tempo, Diane, que tem um pouco de dificuldade de cicatrizar, sabe, quando tira algum bifinho da unha.
Então tem que ter um cuidado maior na hora de fazer unha. Então eu te parabenizo demais, Chaira, que Deus abençoe, né, o seu negócio, que seja cada dia mais um lugar de referência para essas mulheres que precisam de autocuidado, sabe? Mas eu quero voltar a falar sobre o autocuidado, tá, Diane? Porque isso é uma coisa assim que eu incentivo demais e que eu já deixei de fazer. Inclusive, num passado não muito distante, eu posso te dizer, há uns 2 meses atrás, eu não conseguia fazer unha, eu não conseguia sair, porque eu não conseguia sair para fazer fisioterapia, eu ia conseguir sair para fazer unha. Só que eu não tinha noção da importância que é você estar se cuidando. Eu estava mais de 1 ano sem pintar o cabelo, Diane. Eu pintei por encontro de casais que eu fui no último final de semana, sabe? Então, assim, é importante você cuidar de você. Porque, assim, a fibromialgia já é ruim de qualquer forma, mas se você se deixar de lado, se você não olhar para você com carinho, vai ser pior. Tudo é pior quando tem a fibromialgia junto. Então, qualquer coisinha vai ser uma coisa gigante na pessoa que tem fibromialgia. É pequenas atitudes, né? E assim, eu gosto muito de desmistificar coisas também, que são faladas aqui. E a gente precisa, quando a gente fala de uma luta de doença crônica, eu vou dar um exemplo claro, né? Quando alguém... Eu fui por muitos anos, e isso a gente não deixa de ser militante na área de população em situação de rua. De jeito nenhum. Né? Que é a área que eu amo e acho Queima que a gente no nosso coração, não deixa de queimar nunca. De um carinho, uma atenção muito especial das autoridades para poder tratar, e às vezes a gente fala isso, né? A pessoa chega e fala assim, cuidado, assim, dentro de casa, né? Você presta atenção, se você não fizer isso direito, às vezes para as crianças, eu vou pedir para aquele homem do saco que fica na esquina te pegar. Nossa, isso me mata, não posso ouvir alguém falar sobre a história do homem do saco. Que eu fico assim, como assim homem do saco? O homem do saco, ele é um homem, ele é uma pessoa, ele é um cidadão que está completamente invisível, desprovido de todos os direitos, e que ele anda com um saco porque tudo que lhe restou ali, às vezes é um documento, é um livro, é uma foto, alguma coisa que ele ainda tem de história está dentro daquele saco. Aquele saco não é um significado ruim, aquele saco às vezes é tudo que ele tem. E a gente precisa desmistificar, né? Como a gente fala, e aí a gente fala, né? Fulana de tal que tem fibromialgia, e tá em casa, deitada, não quer saber de fazer nada. Não, ela não quer saber de fazer nada. Ela não consegue fazer. E como ela consegue? Como que a gente... Qual é o nosso papel? Qual é o papel da associação, Camila? Qual é esse papel nesse seu ativismo de desmistificar? Porque conhecimento é poder, né? E conhecimento espalhado, ele tira a pessoa de uma cama. Tira. Né? Então, assim, como é que a gente desmistifica aquele perfil daquela mulher, porque geralmente é quem a gente conhece, que fulano descobriu que tá com uma doença aí, não sai da cama. E, até o casamento da pessoa tá ruim, porque, olha, a pessoa não socializa mais. Conta um pouquinho dessas dificuldades e como vocês estão lutando para acabar com esse estigma. Então, Diane, porque o primeiro preconceito a gente geralmente sofre na família. Sabe? Não, você tá com preguiça. Não, você não tá sentindo isso. É associado à preguiça de forma muito frequente, muito né? Muito frequente. Preguiça, mania de doença, gosta de tomar medicamento, gosta de se automedicar, é viciada em remédio. Nossa! E tá depressiva e tem aquele estigma da saúde mental que a gente tanto lutou para acabar. Tá doida, sabe? Não é um... E eu digo assim, cuidado com as coisas que você fala, principalmente para sua família. Não aceite esses termos, não aceite termos pejorativos que vão falar sobre o que você sente. Por isso que eu sempre falo para não subestimar a sua dor, procure ajuda, procure atendimento. E aí costuma perguntar qual médico que eu devo procurar? Aquele que mais vai te entender. Aquele que tem sensibilidade para te ouvir. Pode ser um clínico geral? Pode ser um clínico geral, pode ser um cardiologista. Porque às vezes a gente já viu assim, um dermatologista, vamos colocar um oftalmologista, meu marido, que cuidou de uma pessoa com fibromialgia porque não teve um profissional que falaram que tem que ser esse profissional. Porque não tem que ser. Isso eu quero desmistificar em primeiro lugar, Nossa, Jane. Isso é realmente um mito, né? Porque a gente realmente associa ao reumatologista e você está abrindo aí possibilidades. A crítica que eu queria falar era o seguinte: a Sociedade Brasileira de Reumatologia desencorajou os reumatologistas a atenderem pessoas com fibromialgia. Porque, infelizmente, Diane, a gente sabe que tem oportunistas em todos os lugares. Verdade. Tanto na sociedade civil, quanto no governo, quanto nas áreas médicas, enfim, em todas as áreas, gente. Qualquer área, todos os lugares, há pessoas oportunistas. Não só aqui no Brasil, porque o pessoal costuma falar que o mal do Brasil é brasileiro, não é. Em todos os lugares há pessoas que querem ganhar dinheiro com a dor do outro, que querem, né? E a gente tem uma questão muito forte. Eu não vou entrar na questão do escândalo do INSS, mas eu vou falar sobre isso aqui, não sobre o escândalo, sobre o INSS em si. Porque os médicos, os peritos do INSS não querem mais ouvir falar da pessoa com fibromialgia.
Porque provavelmente foram muitas pessoas lá tentar benefício que não tinha fibromialgia, sabe? E isso atrapalha a construção da política pública também. Só que a gente precisa incluir esses profissionais que trabalham na Previdência, inclusive o administrativo todo precisa conhecer isso, sabe, Diane? Porque a fibromialgia é uma doença real. E é isso, né? A gente estava nos bastidores aqui conversando, pessoal, e é isso, né? Tem hora que a gente tem a impressão de que já falou, porque a gente está nos bastidores conversando. Preconceitos que a gente sofre se a gente não quebra esse estigma. Há pouco tempo, a Camila passou por uma situação no aeroporto, onde não deram atendimento, a prioridade que ela necessitava, porque olharam para ela, você ainda tem o conceito de normalidade, né? Você é normal, como se existisse alguém normal. Não existe ninguém normal, né? Nem de perto, nem de longe. Mas o estigma, ela estava identificada com a causa e assim, passou por isso num aeroporto, onde a gente imagina que as pessoas são treinadas e capacitadas para poder atender um público prioritário. Ali no embarque, a pessoa que tem o primeiro acolhimento ali. É isso. Então, assim, falta de acolhimento em casa. Falta de acolhimento na saúde. Falta de na rede toda, né, de atendimento ao público, digamos assim, tanto público e privado. Falta de sensibilidade. Por isso que a questão maior, Dione, a questão do grupo é sensibilizar as famílias, é empoderar os pacientes, é ter essa capacitação contínua em educação em saúde, sabe, com pessoas capacitadas. Tem muitas pessoas hoje se interessando pela dor crônica e começando a entrar nessa área. A gente precisa de profissionais de todas as áreas de uma prefeitura, digamos assim. Vou falar a nível nacional, que até os ministérios mudam de nome, eu esqueço. Toda hora, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência, a Secretaria de Esporte e Lazer, a Secretaria de Cultura. Tudo isso vai atender uma pessoa com fibromialgia e vai ajudar muito. Você falou de esporte e lazer. Atividade física tem uma relação medicamentosa quase com a fibromialgia, não é? Total, mas também há muita a crença limitante, que não me vem outra palavra, que limita a pessoa a acreditar nisso. O tratamento padrão ouro hoje da fibromialgia é a atividade física, é o exercício físico. Eu tenho que mudar porque a atividade física é tudo que a gente faz no dia a dia. O exercício físico é aquele intencional, né? Que vai te fazer ali fortalecer a musculatura, te fazer ganhar uma melhor condição cardiorrespiratória e esse condicionamento. Então, assim, o profissional da educação física é um dos principais responsáveis hoje para ajudar a pessoa com fibromialgia. Mas, para isso, ele precisa ter um conhecimento e uma sensibilidade. Porque, às vezes, a gente não está parecendo que está com dor nenhuma. E eles acham, não, você consegue mais, você consegue mais, você consegue mais. E, assim, vai sobrecarregando a gente fica traumatizado, às vezes, de voltar. Né, em qualquer atividade física que for, as pessoas perguntam qual a melhor atividade física, Dione. Não há a melhor atividade física. Há aquela que você gosta e que você consegue fazer sem abandonar, sem conseguir. Aquela que você consegue manter uma constância. O que importa é, ao final do dia, ter o hoje tá pago, né? Hoje está pago. Agora pode ser na hidroginástica, pode ser dentro de casa, Dione. Tipo assim, porque para a pessoa chegar no padrão ouro de tratamento, que é a atividade física, antes ela precisa de uma analgesia. É importante falar disso, sabe? Porque, às vezes, algumas pessoas são contra medicamentos e tal, contra terapia. Só que o tripé do tratamento da fibromialgia é terapia, né, a prescrição do seu médico, que provavelmente a terapia veio prescrita, o remédio, se for necessário, e a atividade física. E isso inclui a fisioterapia antes, porque se você não está apto para entrar direto numa atividade física, você precisa fazer uma fisioterapia para te reabilitar, para você conseguir fazer atividade física. E eu incentivo muito os municípios, os gestores, para que invistam na fisioterapia, invistam também na contratação de profissionais da psicologia, psicólogos, porque é muito importante, sabe? Depois da terapia que eu consegui firmar na atividade física e consegui entender muitas coisas, enfim. E tem que ser terapia cognitivo-comportamental, sabe? A prescrição terapêutica, né, de terapia para o paciente com fibromialgia é a TCC, não é psicanálise. Vai ajudar um pouco, tá, gente? Eu não estou desmerecendo nem diminuindo nenhuma outra área da psicologia. É porque no caso específico da fibromialgia, é necessário que seja a terapia cognitivo-comportamental, sabe? Porque a gente tem a questão cognitiva e comportamental também. Eu tenho uma amiga, Diane, da Associação Nacional, eu quero depois falar delas aqui também, porque são pessoas que estão abrindo caminho pra gente no Brasil, e eu tenho dito também que a gente aqui do Rio, a gente tem aberto o caminho para as próximas que virão, porque essa luta não vai parar, Diane. Enquanto tiver alguém com dor, na invisibilidade, nós estaremos lutando com dor e apesar da dor, sabe? E a questão, tem gente que fala assim, eu não consigo fazer atividade física. Então, vamos falar da atividade física, que é o normal, né, no nosso dia a dia. A gente levanta, toma um café, é uma atividade que a gente está fazendo física, a gente está se movimentando. Então, também não subestime esses pequenos começos. São escolhas
que a gente precisa fazer, que vão fazer toda a diferença daqui 1 ano, 2 anos, ou pro resto da sua vida. A gente recebeu aqui o Dr. Marco Azizi, né? E ele falando sobre a importância da atividade física, ele falou assim, começa levantando do sofá. Exatamente. São pequenas atitudes, mas eu levantei hoje, eu fui até a cozinha, eu consegui fazer isso, e aí depois isso vai virando hábito e a gente vai aumentando. Mas ele falou sobre saia do sofá. Dê uma volta em volta da sua sala se você não tem quintal. Se você tem quintal, dê uma volta no quintal. 2 voltas, depois no outro dia 3 voltas, vai aumentando, você vai conseguir sair dessa. Você vai conseguir sair dessa questão de não conseguir chegar no tratamento. Né? Porque eu já passei por isso, Diane, eu fiquei 1 ano de cama. E foi de 2021 para 2022, Diane. Então, tipo assim, eu já tinha muito tempo de fibromialgia. Só que eu comecei a musculação em fevereiro de 2021 e caí de cama em outubro. E eu vi o quanto a musculação, a atividade, aquele exercício físico ali específico e bem orientado, fez diferença na minha vida, sabe? Porque a vida toda eu ouvi dos profissionais que eu não podia fazer atividade física, que ia piorar a minha hérnia de disco. Entendeu? E aí piorava a fibromialgia e, Exatamente. enfim, você não saía de um ciclo de dor, a gente né? precisa sair do ciclo da fadiga, é um ciclo da fadiga, porque se você está muito fadigado, o pior momento para o fibromialgico, Diane, é quando a gente acorda. A gente acorda e parece que passaram 10 caminhões em cima da gente mesmo, literalmente. Acorda cansado. Acorda cansado, acorda sem força nenhuma, com muita dor. E até passar, às vezes eu demoro 1h30 para levantar da cama. Já acordei, mas eu não consigo, não tenho força para levantar, sabe? Então, assim, a gente precisa entender. Por isso que eu peço para não julgar. Você que tem fibromialgia, você que não tem. Você que tem fibromialgia, se arruma, faz atividade física pesada, continua. Não liga para os julgamentos. As pessoas vão falar, nossa, mas ela faz tanto, ela corre, ela faz isso, ela faz aquilo. Continua correndo. Não liga para o que os outros falem. Uma coisa que eu peço de coração, um apelo mesmo para as pessoas que sofrem com dor. Esquece o que os outros falam. Não ligue para o que falam sobre você, sobre sua dor, sobre sua síndrome, seja lá qual sua patologia. Só pense que você precisa, que ninguém é mais importante na sua vida do que você mesmo para fazer escolhas que vão mudar a sua vida por completo. Tá? E essas escolhas vão mudar a sua vida de forma... nem sei a palavra que é certa. Por completo, integralmente. Né? E isso envolve a família, porque vem todo mundo a reboque, né? Quando você se cuida, quando você consegue reagir, a família vai ver seu encontrar esforço. O tratamento adequado. Mas, Camila, a gente está caminhando para o fim, meu muito Deus. triste. Mas, diante de todo esse cenário que você montou pra gente, eu acho que a gente vai ter que ter outros bate-papos, né? Mais conscientes para falar específico sobre alguns temas. Sim. Mas, sobre esse mês de conscientização que vocês, né, estão percorrendo aí o Brasil todo, queria que você falasse um pouquinho sobre o papel aí da associação e de que lutas realmente vocês têm travado. Mas algo me chamou a atenção em tudo que você falou. A fibromialgia exige um dispêndio financeiro que a grande parte da população não tem. Então, quando você fala de educação em saúde, você está falando de terapia, você está falando de profissionais qualificados, especializados, que compreendam isso. E a gente, às vezes, só... pelo Sistema Único de Saúde, a gente marca aquele único que tem. Né? E aí toda essa dificuldade... Por isso que eu falo também tanto para gestores aqui. Tá falando da atividade física, enfim, é um tratamento... E a terapia é uma das coisas mais difíceis na rede pública. Terapia na rede pública, então, praticamente é impossível. Muito difícil. E aí, se você for, então, procurar um terapeuta, um TCC, e ainda especialista, que vai conhecer um pouco de dor crônica, que vai, né, dar esse encaminhamento preciso, assim, é uma luta muito grande que a associação está travando. Porque vocês estão lutando contra sistemas. Estamos lutando contra sistemas, Jane. E estamos lutando para que o sistema também entenda que as associações fazem parte da rede socioassistencial. E elas vão completar o sistema ali que o governo não tem como dar conta de tudo, a gente sabe, né? Por isso que existem as associações. Elas existem para complementar os serviços do governo que não consegue alcançar. A gente sabe que há limitações. O recurso da saúde é grande, mas a demanda também é muito alta. Então, se existe associação, que os gestores entendam que eles precisam chamar para perto, né? Que na época lá de eleição, tem associações que vão apoiar um e outro, mas quando o gestor vira o gestor, quando a pessoa eleita vira o gestor, o legislador, ele está ali para todo mundo. E as associações estão ali para falar de todo mundo. Sabe, para discutir o problema de todo mundo, para ajudar vocês. Os gestores, eu acho que os políticos não conseguem entender inteiramente isso, sabe, Dione? Que as associações, as ONGs vão ajudá-los, sabe? É isso. É muito complicado porque a gente tem questões culturais que faz a gente desacreditar em algumas questões. E eu vou citar aqui rapidamente a questão de quando passou de assistencialismo para garantia de direitos.
sabe? Passou de ser uma troca de favor para ser um sistema que te dá o direito e que é preciso ser garantido pelo Estado. O Estado, quando eu falo que é poder público, seja qual esfera for. Então, assim, em 2006, teve uma convenção da ONU, e já havia o lema da pessoa com deficiência, que é nada sobre nós, sem nós. Já havia esse lema, mas em 2006 ele foi popularizado. E as pessoas com deficiência começaram a entender que elas precisavam participar ativamente dessas construções. Né? Se a pessoa não é cognitiva, não tem a parte cognitiva total para participar disso, que uma pessoa de confiança dela participe. Porque eles começaram a falar como que os diretores, os presidentes vão para esses lugares falar da gente sem saber exatamente o que a gente está sentindo. Não tem como explicar. Tem que ter voz. Tem que ter voz. E a partir daí as pessoas começaram a se levantar e as pessoas com deficiência começaram a ser vistas, ouvidas. Diane, eu fiz parte, né, do Congemas. Eu tenho muito orgulho disso, muita gratidão às pessoas que estiveram comigo. Fui para Curitiba, quando trocou o termo, né, de pessoas com necessidades especiais para pessoa com deficiência. Até hoje há essa confusão, porque falta de informação. Por isso que a conscientização, poucas pessoas valorizam, mas é muito importante. Sabe? São termos que vão ajudar você a se sentir incluído na sociedade. Então, assim, você aí de casa, não é mimimi. Não tem mimimi. Não existe. A gente está falando de dores reais, dores crônicas, pessoas invisibilizadas, né, por um sistema, às vezes por preconceitos, por familiares, e a gente precisa enfrentar, a gente precisa dar voz. Você precisa clicar nesse episódio, você precisa compartilhar com alguém que às vezes você vê que está sentindo muita dor e nem tem o diagnóstico de fibromialgia, mas às vezes vai ser tocada por alguma palavra inspiradora da Camila aqui, vai entender. E eu tô totalmente à disposição, porque não dá pra gente falar tudo. Não dá pra falar tudo, não dá tempo. Não dá tempo, é muita coisa. Como eu tenho ido aos lugares, falado, e às vezes se estende um pouco. Quais são os canais, Camila, que a gente consegue deixar aqui embaixo pra alguém falar assim, eu tô passando por isso tudo, eu me identifiquei, ou eu já tenho o diagnóstico e eu não sei por onde eu começo. Então, como que a gente ajuda essas pessoas? O Instagram, ele é @rjfibromialgia, é o Instagram. A partir do Instagram, a gente também tem grupos de WhatsApp, que eu tenho incentivado os municípios a fazerem grupos municipais, porque os municípios têm autonomia para criarem leis. Teresópolis já tem esse grupo? Não, Teresópolis não então tem esse grupo. E Teresópolis é uma área fria, né? Sim, a gente tá aqui, né? Sente Toda dor. Encapotada. Gente, e eu com vim de frio Itaperuna com aumentador. medo, tá? Com blusa térmica, eu tô com 3 blusas aqui, 2 calças, porque assim, vim de O Itaperuna pra frio Teresópolis. potencializa as dores, né? Potencializa. O calor também, eu não sabia disso, Diane. Depois de 26 anos, assim, tem uns 3 anos pra cá que eu comecei a perceber que o calor também. Gente, é assim, e ela veio do extremo, né, gente? Ela vem de Itaperuna, que é muito calor, mais e quente veio pra Teresópolis, que é muito frio. É. Então, eu saí de 2 extremos. 2 extremos, eu tenho que sair preparada. E, Diane, é importante encorajar as pessoas com fibromialgia a também lutarem, porque às vezes elas acham que não vão conseguir. Eu também achava que não ia. Quando a Gisele, lá de Santa Catarina, me ligou, primeiro o Vinícius chegou em casa um dia, no meio dessa minha crise, né, de outubro de 2021 para outubro de 2022, setembro de 2022, foram 11 meses. O Vinícius chegava todos os dias em casa tentando me incentivar a fazer alguma coisa, eu não conseguia levantar da cama. Minhas filhas tiveram que aprender a se virar sozinha. E ele ficava assim, Camila, vamos tomar um café. Não, Vinícius, não consigo, não quero sair. E a gente vai se isolando, sabe? A gente vai ficando com vergonha. Outra coisa que eu peço pra vocês com fibromialgia, não tenham vergonha da sua dor, você não escolheu sentir isso. Fale sobre isso, é necessário. A sua família um dia vai entender. O Vinícius falou assim, Camila, por que você não faz um grupo de fibromialgia aqui no município? Tô pegando tanto paciente com fibromialgia, Camila, que não sabe o que é, tá achando que tá ficando mesmo desesperado, achando que é coisa da cabeça deles. Beira a questão da saúde mental. É totalmente ligado. Beira a questão espiritual, né? As pessoas vão falar, isso é espiritual, né? Exato. Onde, na verdade, tem um diagnóstico, tem ciência. Mas ali. Hoje em dia, graças a Deus, Diane, a ciência tem se rendido à espiritualidade. Não vamos falar de religião, vamos falar, né, de espiritualidade, de uma coisa que você crê, que você acredita que há um ser maior que pode, né, te curar, pode te ajudar a levantar da cama para você fazer seu tratamento. E nesse mestrado da Fernanda lá, eles falam sobre espiritualidade, porque já foi comprovado que quem crê, né, em alguma coisa, nós somos cristãos, nós acreditamos em Jesus, em Deus, que é o único Deus, mas tem pessoas que acreditam em outras coisas que eu não sei falar, porque eu não sei explicar, eu não conheço exatamente. E tudo é válido, gente. Se você acredita, se apegue à sua fé. Porque é comprovado cientificamente que quem crê em alguma coisa tem melhoras, tem mais chance de sobrevivência em caso de câncer, tem mais chance de melhora em todas as patologias. Então, se apegue à sua fé. E
Gente, isso é muito importante. A gente estava falando, você estava falando do Vinícius, quando falou, vai tomar o café. Isso, o Vinícius falou assim, Camila, faz o grupo. Eu falei, Vinícius, eu não tô nem me apoiando, Vinícius. Como é que eu vou apoiar alguém? Ele falou assim, não, mas pelo menos para essa paciente, uma paciente de 15 anos que ele pegou, que chorava muito no consultório, e foi a minha idade, né, que ninguém me entendia. Ele falou assim, liga para minha esposa, vou te dar o número dela, ou ela vai entrar em contato com você e ela vai te ajudar. Eu falei, ele falou assim, pelo menos pra ela você liga. Eu liguei pra ela. Comecei a conversar com ela. E ela chorava. Ninguém me entende. Minha mãe fala que eu tô com preguiça, que eu não quero arrumar casa, que eu não quero arrumar cozinha. Eu falei, comigo foi a mesma coisa. Eu também passei por isso. Mas não se sinta sozinha. Você não tá sozinha. Isso não é... Isso foi o meu primeiro contato com alguém, assim, de dar uma... Esse foi o primeiro contato. Agora é Camila para o Brasil. Para o Brasil. Gisele Cunha. Fundadora da Associação do Extremo Sul Catarinense. Ela é de Criciúma. Ela é uma referência no Brasil para todas as pessoas com fibromialgia. Ela conta a história dela. A gente pode deixar o contato dela também aqui embaixo? Podemos deixar. O Instagram dela é @Gisele Cunha, Gisele com 2 L's e I.Cunha. Agora, da Associação Extremo Sul Catarinense, é ASS, eu não lembro o restante. A gente fala nos bastidores aqui, com certeza a nossa equipe, depois. Nossa produção vai colocar. Eu vou colocar também. Porque é importante... Depois de uma aula que você deu pra gente aqui, Camila, hoje, em pequenas doses, né? Foram pequenas doses. E tudo sim, aula de vida, sabe, Diane? Sobre a fibromialgia, é importante que a pessoa que se sentiu acolhida por esse bate-papo, ela fale assim, e agora? Faço o quê? O e agora você vai ler o texto aí de baixo, você vai espalhar esse podcast para todo mundo, vai conscientizar muita gente, aproveitar, fazer o seu papel social, sabe? Exatamente. De assim, eu não sofro de fibromialgia, mas tem gente que eu sofre. Eu tenho certeza você vai que conhece alguém que tem notícia. dor, que não sabe o que é, mas sente dor e não sabe o que é, não descobriu nada. Então você conhece alguém. Ideia. Se você conhece alguém que sente dor crônica, né, sente dor e fica desesperado sem saber o que é, vai um monte de médico e não tem nenhuma resposta. Mande esse podcast para ela vai entender muita coisa e ela vai ter o direcionamento para o primeiro passo para se cuidar, né, e para a nossa melhora, que nosso objetivo, Diane, é melhorar a nossa qualidade de vida. Que se não há cura, que haja alívio, que haja conforto, isso. Que haja compreensão, sabe? Aí a Gisele me achou lá do Sul e falou, eu tinha acabado com o meu Instagram, desativado meu Instagram. E ela me ligou pelo WhatsApp, eu falei, meu Deus, como assim você me achou aqui? Ela, Camila, não sei. Eu lembro que você ficou um tempo sem Instagram. Fiquei, porque eu não tinha psicológico, não tinha... Pra estar em nada. Não tinha. Eu não tinha tolerância pra nada, sabe? Eu tava naquela questão... Não, acho que na pior fase que eu já passei. Eu não queria ver ninguém, eu não queria falar com ninguém, eu não queria ter contato, eu não queria conversar, sabe? Porque tudo que eu sentia era dor, eu ia falar sobre dor. Ninguém quer saber sobre dor. Todo mundo tá cansado de ouvir sobre isso. Por isso que eu admiro muito o secretário lá de Talva que ouviu sobre isso, sobre o subsecretário de São Francisco que ouviu, as meninas da Associação de São Francisco, que lá também tem um centro de dor, que não desistem. Hoje a menina que incentivou esse movimento em São Francisco, ela é procuradora da Câmara lá, sabe? E eu acho muito legal isso. Ela não desiste. E a gente está trabalhando, Diane, eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre isso, ocupa a nossa mente. As pessoas acham que a gente quer ser equiparado à pessoa com deficiência para ter benefícios, mas não, a gente quer ter acesso a direitos, sabe? Aí entra política pública de verdade. Política pública de verdade, é por isso. Eu não quero ser equiparada à pessoa com deficiência. Outra coisa, eu quero deixar claro aqui que eu uso cordão de girassol porque eu tenho espondilite, porque a lei que equipara a pessoa com fibromialgia no Brasil, a pessoa com deficiência, ainda não passou no plenário do Senado. Tá quase. Então tem essa luta aí travada. A lei 3010 está lá, já passou na Comissão de Saúde, já passou em todas as comissões, na CCJ, foram aprovadas em todas. Só falta o Senado, só falta o plenário. E temos a lei também que já forma a equipe, que já aumenta a questão dos medicamentos disponíveis no SUS. E a Gisele me ligou e falou, Camila, eu preciso que você fique à frente do movimento no Rio de Janeiro. Eu falei, mas eu não consigo, Gisele, não vou conseguir. Ela falou, Camila, você vai conseguir que eu te ajudo. O grupo tinha 40 pessoas, eu acho, ela que criou o grupo, em 2023, se eu não me engano. A Gisele criou o grupo, me colocou como administradora e começou a colocar as pessoas, e aí eu observava o jeito que ela falava, às vezes a gente conversava de vídeo, ela também não estava bem, mas estava lá, e ela administra grupos de toda uma região lá de Santa Catarina, do extremo sul catarinense e além, tá? É uma coisa assim, ela foi a pessoa que a universidade se inspirou para criar um ambulatório de fibromialgia. A Gisele chegou a tentar o suicídio, sabe? Chegou no nível máximo de desespero. Todas as pessoas chegam, você falou da questão financeira, Diane. Toda pessoa com fibromialgia vai chegar num dia que ela vai falar, hoje eu não tenho dinheiro para nada. Porque a gente gasta
A gente fica desesperado, a gente gasta com a farmácia, a gente tenta terapia, a gente tudo gasta pra tudo tentar tirar aquela para dor. tentar tirar a dor. E isso chega ao nível de desespero que a pessoa chega também. Se não for o desespero da dor, é o desespero de não conseguir ter mais alternativas para aí a pessoa entra nessa questão de ideação suicida. Eu não gosto muito de falar disso, mas é necessário falar, sabe, Diane? Não só no Setembro Amarelo, mas sempre. Porque as associações estão fazendo esse trabalho. A Associação Nacional Fibromialgicas do Brasil trabalha com psicólogos voluntários. Tem uma fila grande, claro que tem, mas ela está fazendo isso e a associação tem crescido. Ela criou uma plataforma, Diane, só para pessoas com fibromialgia. Que a pessoa com fibromialgia, eu vou dar também esse link aqui, a pessoa com fibromialgia vai ter acesso a entrar nessa plataforma que fala só sobre fibromialgia. Nossa, que bacana. E vai ter todos os dados do Brasil inteiro, por região, sabe? Onde você procurar, como faz a carteirinha, como você tem acesso aos serviços. E é muito bacana, porque assim, nas outras redes sociais, a gente tem grupos e tal que falam sobre isso, mas nem todo mundo chega para ouvir. Ali, se um familiar tiver interesse, ele vai pegar ali e vai ver que não é só a pessoa da casa dele que fala sobre então, isso. Então, assim, você aí de casa vai ter acesso a todos os links aqui embaixo. Todos as associações e espaços onde você vai poder pedir socorro, onde você vai ter, vai se sentir acolhido, ouvido e vai conseguir algum encaminhamento. Sim. Camila, assim, eu quero te agradecer muito, porque assim, a sua luta é um convite à ação. Sim. E ver que essa luta pode transformar e tem transformado a vida de muita gente, pra gente é um prazer, Camila. Então eu quero realmente te agradecer, porque é longe, Itaperuna de Teresópolis é longe, gente. Eu venho com o maior prazer. Mas assim, o prazer da gente estar participando e do Escolha estar participando dessa luta, tá se engajando nessa luta. Deixa eu te dizer, não vai parar por aqui. Porque a gente vai falar sobre fibromialgia novamente. A gente vai trazer outros profissionais. Eu quero já deixar aberto o convite para você voltar. Para a gente falar um pouco mais sobre isso. Quem sabe o Escolha ser o canal para a gente em Teresópolis abrir exatamente essa possibilidade de diálogo das pessoas. Então, que o Escolha seja esse canal, tá, Camila? Então, está aberto. A cidade está aberta para você. Diane, obrigado por escolher, né? Que esse canal tão importante seja um meio que as pessoas estão sofrendo encontrar acesso à informação e aos seus direitos. E antes de te agradecer, eu quero pedir desculpa porque eu preciso falar da Anfibro também, que é a Associação Nacional de Fibromialgia e Doenças Correlacionadas, que fala sobre políticas públicas. Tá vendo a importância de várias associações e também de falar para todo mundo que quando a gente entra nessa causa também a gente vai ter algumas questões, como na política, de vaidade. E entre a gente não tem, porque a gente tem plena certeza que nós somos colaboradores uns dos outros, não competidores. Nós precisamos colaborar uns com os outros, senão a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? E, Diane, eu vou te devolver a palavra. Você me agradeceu e eu te pedi desculpa por falar da Anfibro. E agora? Agora, a gente nos bastidores, Camila, você falou da Anfibro, mas nos bastidores a gente falou porque a gente falou de pessoas invisíveis. Sim. Que têm a fibromialgia. Eu queria encerrei te agradecendo, mas encerrar falando que tem pessoas que são muito midiáticas. Sim. E que também atuam nessa luta. A gente estava nos bastidores falando de uma música e eu queria que a gente encerrasse com você falando um pouquinho de pessoas que estão na mídia. Sim. Pessoas que são queridas, amadas, profissionais maravilhosos, artistas maravilhosos que têm fibromialgia e que também fazem parte dessa luta. Compartilha com a gente, porque tem muita gente aí de casa que não sabe. Então, gente, em primeiro lugar, eu acho que ela é embaixadora mundial da fibromialgia, a Lady Gaga. Ela já cancelou turnê mundial por causa de crise de fibromialgia. E tem vídeos dela onde ela grita, né, de dor e ela diz: eu que tenho todo o recurso, eu não paro, eu não posso impedir de sentir essa dor. E quem não tem? Né? A Lady Gaga é uma referência de pessoa. Você pode não gostar da música dela, você pode não gostar do estilo dela, mas se você tem dor crônica, procure conhecer sobre ela, sobre o que ela representa para essas pessoas. Ela trouxe, né, através de música, e o que a gente estava conversando aqui, que através da minha dor me fez transformar em vontade de lutar para que as minhas filhas não passem pelo que eu passei e que a próxima geração não passe, e que muitas pessoas que vão descobrir agora a fibromialgia não passem por tudo que eu passei. A gente não precisa sofrer tanto assim antes de ter um diagnóstico. Tá? Eu não quero mesmo. O Morgan Freeman, não sei se é assim que fala o nome dele, todo mundo conhece, aquele ator maravilhoso, ele também tem fibromialgia. E a fibromialgia dele ele sofreu um acidente de carro e foi um gatilho para
fibromialgia dele começar a ficar ativa. As nossas que vêm ao longo do tempo, a gente não sabe quais são. A gente sabe quais que começam uma crise. Mas não a que foi a inicial, porque não tem. Enfim, não tem. A Lady Gaga, o Morgan Freeman. No Brasil, temos pessoas também. Tem uma atriz, Daniele Valente, eu acho. Ela foi para os Estados Unidos, viver lá e agora ela, acho que é nutricionista e ela fala muito sobre isso. Tem muitas pessoas, eu vou colocar também aqui no... Depois, a gente colocar, tudo, porque eu não lembro vai todos os nomes. registrando e vai... porque eu acho que, assim, tirar essas pessoas da invisibilidade, pessoas que não estão na invisibilidade, por uma questão profissional, artística, trazem a luz para esse palco dessa temática. Exatamente, para as pessoas que não conhecem, conhecerem e darem valor e verem essas pessoas e decidirem que elas precisam também de um tratamento especializado, como os ambulatórios especializados. O dia 12 de maio é o Dia Mundial de Conscientização e Enfrentamento da Fibromialgia. E é uma lei internacional, né? É o Dia Internacional. Fizemos também leis nacionais, municipais, para que se acesse melhor os direitos. O cordão de girassol também é uma lei internacional. Aonde quer que você vá, no mundo inteiro, se você estiver usando o colar de girassol, as pessoas vão saber que você tem uma doença crônica, você tem uma patologia invisível e que você precisa de um cuidado extra, né? Talvez uma prioridade, talvez uma cadeira. É isso. Enfim. Mas eu quero falar um pouquinho... Tipo assim, eu não sei cantar a música dela. Em inglês também muitas pessoas não vão entender. É assim, a gente é boa para fazer política pública. Camila, cantar realmente não nenhum. É, né? Não é. Mas eu acho que a gente pode finalizar o episódio de hoje. E eu quero também falar sobre o vocalista da Imagine Dragons. Não sei se é essa... Imagine Dragons. Isso. Ele tem espondilite, a mesma doença que eu também tenho. E ele fez da dor dele também força para lutar. E os dois fizeram músicas que falam sobre isso. Então eu posso finalizar lendo um pouquinho da música dos dois. Vamos finalizar, Camila. Muito obrigada por compartilhar sua trajetória com a gente, por compartilhar e nos permitir fazer escolhas diferentes que vão, com certeza, mudar o rumo de muita gente que está em casa. Então, muito obrigada, Camila. Muito obrigada, Maria Prado Beauty, por compartilhar de todo o acolhimento que você faz com essas mulheres, né? E, com certeza, mulheres que chegam ali naquele espaço que são tão acolhidas, que às vezes estão com dores tão invisíveis e vocês transformam o dia delas, né? Muito obrigada pelo Atos Print Visual, né? Por trazer toda a criatividade e concretude a ideias. E eu, com certeza, eu já vou aproveitar, porque a gente faz merchan, mas a gente pede. Porque a gente é assistente social, né, Camila? Eu sou assistente social. Uma régua da dor aqui que você vai levar pra Eu vou já chamar o pessoal da Atos Print Visual para ver de que maneira eles podem também contribuir graficamente com algum material que possa ajudar a associação, que possa ajudar nessa luta, né, junto aí com a Camila. Então, ó, você patrocina, você contribui, mas no Escolhas é tudo com muito propósito. Então, quem é patrocinador tá aqui porque tem propósito também para ajudar. E a gente faz escolhas também. Eu sei que a Atos Print tem essa questão, né, humanizada, e eu indiquei a Atos Print para o movimento do Sergipe, para fazer toda a questão gráfica que eles precisam. Não sei se já entraram em contato, mas indiquei porque eu sei que é uma empresa que vê a pessoa como um todo, é humanizada. E eu vou aqui finalizar agradecendo a Diane por ter me escolhido para estar aqui hoje, por ter escolhido fazer esse local aqui de escuta ativa, importante, tão necessária, para que as pessoas entendam a importância das escolhas na vida. Eu vou começar lendo um pouco da música da Lady Gaga, que chama Milhões de Razões. E depois eu vou passar para que chama Believer. Eu não sei, não é acredite, é alguma coisa, ou acredite em você, acredite-se, uma coisa assim. Eu sei que Believer é acreditar, mas Believer, do jeito que está escrito na música dele, eu não sei exatamente. E da Lady Gaga diz assim: é como se eu parasse de respirar, mas completamente consciente disso. Quando a dor vem, é como se fosse assim. Porque você está me dando 1 milhão de motivos, milhões de motivos, quase 1 milhão de motivos. E se você dissesse algo, talvez, que fosse verdade, né, porque nem a gente acredita que é verdade o que a gente está sentindo, é difícil tentar decifrar quais partes eu deveria acreditar, porque você está me dando milhões de motivos. Eu me curvo para orar, eu me curvo para tentar fazer o pior parecer melhor. Senhor, me mostre o caminho. Essa música é da Lady Gaga. Senhor, me mostre o caminho. Para cortar através de todo esse couro desgastado, tenho 100 milhões de motivos para ir embora. Sabe, essas pessoas que têm ideações suicidas, não pensem mais nisso. A gente tem milhões de motivos para continuar. Mas, amor, eu só preciso de um bom motivo para ficar. E um bom motivo para ficar, pense na pessoa que você mais ama, pense em você. Você precisa se amar, você precisa se colocar em primeiro lugar. Então, se você se ama, você ama a sua família. E se não for por você, que sejam por eles. Escolha ficar.
Mas, amor, eu só preciso de um bom motivo para ficar. Ei, é um bom motivo. Porque eu estou sangrando. Você não pode me dar o que eu preciso? Infelizmente, nem todas as respostas a gente vai achar. Mas cada vez que meu coração se parte, fica mais difícil manter a fé. Fica muito difícil, gente. Mas, amor, eu só preciso de um motivo. Quando eu me curvo para orar, eu tento fazer o pior parecer melhor. Senhor, me mostra o caminho. Para cortar através desse couro desgastado. Enfim, a música dela vai repetindo tudo isso. Olha só. Agora eu vou entrar na música do Imagine Dragons. Believer. Ele fala assim, em primeiro lugar, eu vou dizer tudo o que eu estou pensando. Estou irritado e cansado do jeito como as coisas têm sido. O jeito como as coisas têm sido. Em segundo lugar, não me diga o que você acha que eu poderia ser. Porque apesar da dor e com dor, nós podemos ser o que quisermos. O jeito como as coisas têm sido. Em segundo lugar, não me diga o que você acha que eu poderia ser. Sou eu quem comanda o barco. Eu sou o mestre do meu mar. O mestre do meu mar. Eu fui destruído desde pequeno, levando meu sofrimento pelas multidões. Escrevendo meus poemas para poucos, que me encaravam, me levavam, me sacudiram, me sentiram, cantando com o coração partido pela dor. Captando a mensagem que está em minhas veias, recitando minha lição de cabeça, vendo a beleza através da dor. Dor, você me fez sentir, você me fez acreditar. Dor, você me destrói e me reconstrói. E eu acredito. Dor, deixa as balas voarem, deixa chover. Minha vida, meu amor, minha motivação, eles vieram da dor. Em terceiro lugar, faça uma oração para aqueles que estão lá em cima. Todo o ódio que você ouviu, todo o preconceito que você viveu, transformou seu espírito em uma bomba que quer ser livre, né? Seu espírito se elevou, você está se reconstruindo. E tudo isso que eu estou tentando fazer, né, no Estado, no Brasil, é que para que vocês acreditem que vocês também podem fazer isso. Seu espírito, eu estava sufocado no meio da multidão, elevando minha chuva até uma nuvem. Você me destrói e me reconstrói. Eu acredito, dor. Deixa tudo voar. Minha vida, meu amor, minha motivação vieram da dor. E, enfim, e por último, pela graça do fogo e das chamas, e eu digo aqui a chama do Espírito Santo, você é a face do futuro, o sangue em minhas veias. Porque ele diz aqui que, apesar da dor, ele vai continuar correndo atrás de ser quem ele é. Mas tudo isso, o sangue das minhas veias, nunca se afogaram, sobreviveram, livres e soltos. Inibidos, muitas vezes reprimidos, limitados, até que tudo se abriu e a chuva caiu. A chuva caiu como dor. E ela me fez acreditar que, apesar da dor, me destruindo, me reconstruindo, agora eu estou, né, mudando o texto um pouco, porque repete muito. Mas é muito importante falar, porque ele, até o final, ele fala que a dor fez ele acreditar e acreditar que, apesar da dor e com dor, ele pode ser quem ele é. E nós podemos ser quem nós quisermos, porque nós temos direitos, nós somos seres dotados de corpo, alma e espírito. E cuide disso tudo. Você é alguém que importa, e importa muito. Tanto para mim, tanto para Diane, que eu sei que a escolha dela é sempre amar o próximo, senão ela não seria Diane. Escolha cuidar de você. E escolha fazer da sua dor uma mola propulsora, é assim que fala? Para que você não deixe que ninguém mais que você ame passe por isso tudo. Acredite em você, a dor faz a gente acreditar que a gente pode muito. Às vezes faz acreditar que a gente não pode nada, mas tá vendo como que pessoas que sofrem tanto fizeram da dor a sua maior motivação para continuar. É isso. Gente, a gente finaliza hoje ressignificando. Exatamente. Ressignificando tudo. Que essa história tenha atingido seu coração, tenha atingido aí a sua possibilidade de transformação e de compartilhar, curtir, comentar, compartilhar, para que pessoas ressignifiquem também as suas histórias e as suas dores, tá? Um beijo para você aí de casa. Beijo, fiquem com Deus e foi um prazer estar aqui no Escolhas com Diane Arraes.